é, se for um problema atormentador, agradeça a experiência que ele lhe dá e pense em Deus. Olha só. Então, tudo aquilo que acontece conosco, ele cria uma roupagem tanto de experiência, uma roupagem positiva, como uma roupagem negativa, mas depende do meu pensamento, depende daquilo que eu penso, depende da forma que eu enxergo essa situação. Então, se nós, aquele acontecimento, eu penso, eu faço com que ele se torne para mim um aprendizado, tudo isso muda. Toda essa visão do que está acontecendo comigo muda. Fonseca, me dê um exemplo, então. Me dê um exemplo do que é isso que você está falando. Então, eu vou te dar um exemplo. Por exemplo, você está passando por uma enfermidade, seja qual for a sua enfermidade. É lógico que ela te atormenta. É lógico que isso não veio para você como algo que imediatamente você acha que é um presente, é uma bênção. Lógico que você não vai achar isso. Eu tenho quase certeza que é o pensamento da maioria. Mas você também tem que pensar assim: se ele chegou, algo ele tem a me mostrar. É um desafio, meu querido irmão, é um desafio que você está tendo nesse momento, que é descobrir o que é essa enfermidade, o que esse tormento quer te dizer. Outra coisa, às vezes você está passando um problema familiar, você está passando um problema que você não sabe o caminho, como que eu vou resolver esse problema familiar? Né? Um problema que está te atormentando, porque é problema com o filho, é problema com a mãe, é problema com o pai. É mais um desafio que você vai ter. Esse problema não chegou na sua vida, não chegou na sua situação à toa, não chegou aqui de maneira a dizer assim, não chegou de maneira que você pudesse entender ou que você quisesse. Né? Ninguém quer que um problema aconteça de maneira compulsória, de maneira que, vamos dizer assim, que você queira que isso esteja acontecendo. É claro que não. Ninguém quer problema. Né? Pelo menos aqueles que estão em sã consciência não quer problema. Mas se o problema chegou, se ele trouxe para você alguns tormentos, o que você tem que fazer? É um desafio. Vamos analisar, vamos tentar entender o que é que esse problema quer me dizer. Por que eu estou passando por isso? O que isso quer dizer na minha vida? Por quê? Por que eu estou passando por isso? O que Jesus quer me dizer? O que a espiritualidade, o que Deus quer me dizer com esse problema? O que eu tenho que mudar? Né? Qual a mudança que eu tenho que fazer na minha vida? E assim é a mesma coisa, meu querido irmão, com as enfermidades, com as nossas situações. Pega as situações financeiras. Muitas vezes você está passando por uma situação financeira difícil. E aí você vai parar e vai analisar. Por que eu estou passando por essa situação? Será que eu não dei atenção a isso ou não dei atenção àquilo? A hora que eu tinha que tomar uma decisão sobre isso ou aquilo que poderia ter feito a mudança na minha vida e eu não fiz? Quando eu poderia ter escolhido um outro caminho, eu não fiz? E mais do que você saber que você não fez, que você não tomou a atitude que deveria, seja familiar, seja financeira, seja espiritual. Mais do que isso, nós não podemos viver para o passado. Então não adianta você ficar angustiado, deprimido e etc. Você tem agora, na consciência do que aconteceu, começar a pensar: o que eu vou fazer para mudar essa situação? Como eu vou mudar essa situação? Como eu vou correr atrás daquilo que eu deixei para trás? Aquilo que eu não fiz agora, como eu irei fazer? Então, a partir do momento que nós sabemos o que aconteceu, por que aconteceu, de que forma isso aconteceu, aí nós vamos tentar procurar uma solução.
E tendo a solução, nós vamos conseguir resolver o problema. Fonseca, mas não existe solução para esse problema. Então tire isso da sua cabeça. Siga outro rumo, siga outro caminho. Porque aquilo que não tem solução, solucionado está. Meu pai gostava muito de dizer isso. Aquilo que não tem solução, solucionado está. E é assim que nós temos que lidar com a nossa vida. Então, a partir desse momento, você desfoca aquilo e passa a focar num outro objetivo, né? Num outro objetivo.